Entretanto, não se pode pensar assim. Deve, sim, procurar estar cada vez melhor, aprender, saber. Só assim se tornará apta a distribuir alegrias. Só quem aprendeu a amar irradia amor e paz. O Natal na colônia é lindo. Jovens e crianças organizam recitais, danças, palestras, encontros para conversar e ouvir música. Tudo isso para que ocupem o tempo e não sintam saudade dos encarnados, e assim se distraem suavizando suas próprias lembranças. O grupo de jovens organizou visitas a outras colônias e convidou-me. Aceitei contente. Iam apresentar uma peça de teatro e cantar. Estavam animados e faziam teatro como amadores, embora às vezes houvesse os que tinham talento de artista. Sempre apresentam peças bonitas, sadias, que trazem ensinamentos profundos. Muitas das canções apresentadas são conhecidas dos encarnados, principalmente as natalinas. Outras lindíssimas são de compositores do plano espiritual. As crianças e os jovens têm seus corais e estão sempre apresentando-se em festividades da colônia e, quando convidados, vão a outros lugares. Fazem muito sucesso, pois apresentam-se muito bem. A música é uma grande terapia. Adultos também podem participar de corais, de grupos de músicos, como também fazer teatro. Fomos de aeróbus, bem devagar, numa viagem deliciosa. A colônia vizinha, como todas, é muito bonita. Fomos recebidos com alegria. Após a apresentação, ficamos a conversar, trocando ideias. Gostei muito do passeio. Em nossa colônia, há uma praça grande, com canteiros em formato de corações com flores azuis e brancas, miúdas, de agradável aroma. No centro, existe um palco redondo, onde corais costumam apresentar-se, e há também bancos confortáveis, sendo alguns de balanço. Chama-se Praça da Consolação. Indaguei a Frederico o porquê do nome. Quando a colônia foi planejada, a praça foi feita para que os habitantes se reunissem em recreação, mas muitos desencarnados saudosos vinham aqui para se consolar. Daí o nome. Um grupo de jovens estrangeiros da Itália veio visitar-nos. Apresentaram-se na praça, presenteando-nos com lindas canções em italiano. Foi um sucesso. Pensei que iria entender tudo que cantassem, disse Lenita. Entender pelo pensamento é para espíritos que sabem. Os que se afinam perfeitamente entre si conseguem transmitir pensamentos. Com a mente, fazemos muito, mas necessitamos saber. O pensamento tem uma só forma, mas são poucos os desencarnados que sabem usar esse modo de comunicação. A maioria tem de conhecer o idioma. Todas as colônias têm cursos de Esperanto na tentativa de melhorar a comunicação entre todos. Quero aprender Esperanto e transmissão de pensamento. Vou marcar na minha lista. Rimos felizes. Minha lista já estava enorme. Tenho um caderninho em que marco tudo o que quero aprender e os cursos que quero fazer. Muitos já fiz e outros ainda farei com a permissão do nosso Pai Maior. O Esperanto é bastante divulgado no plano espiritual. Todas as escolas têm esse curso, como também há muitos livros e intercâmbio desse idioma entre as colônias, por toda a Terra. Os organizadores da colônia planejam longa programação nessa época do Natal. Na praça, todos os dias há apresentações de peças teatrais, corais, músicas, tudo muito alegre. O educandário fica todo enfeitado, montam presépios, enfeitam árvores com luzes e bolas coloridas, lembrando os enfeites dos encarnados. Tudo é feito para alegrar as crianças. Trabalhadores vestem-se de palhaço, há jogos, danças e a criançada se diverte. Não há trocas de presentes, mas votos sinceros de harmonia e paz. Cada ano, na época de Natal, há um ensinamento como objetivo. Neste ano foi a importância de Jesus ter encarnado na Terra. Colocaram algumas faixas com esses dizeres pela colônia, como também saudando os moradores e hóspedes. Por toda a colônia, há palestras sobre o tema deste Natal. É muito bonito, educativo e emocionante. Já pensou se Jesus não tivesse encarnado entre nós? Fui muitas vezes ao educandário com Lenita, e lá nos encontrávamos com Ana. O local é grande, e nessa época fica mais bonito ainda. Seus parques ficam enfeitados e seus orientadores procuram organizar muito lazer e distrações, quase todos ao ar livre. Conversávamos muito, nos reuníamos em grupos, trocando ideias sobre as palestras ouvidas. Quando Lenita via algum jovem triste e isolado, ia até ele e me arrastava junto. Aproximávamos-nos alegres e nos apresentávamos.
Como sua conversa era agradável, logo o jovem se entusiasmava e o levávamos para uma turma. A colônia fica nessa época muito ficam enfeitados e seus orientadores procuram organizar muito lazer e distrações, quase todos ao ar livre. Conversávamos muito, nos reuníamos em grupos, trocando ideias sobre as palestras ouvidas. Quando Lenita via algum jovem triste e isolado, ia até ele e me arrastava junto. Aproximávamos-nos alegres e nos apresentávamos. Como sua conversa era agradável, logo o jovem se entusiasmava e o levávamos para uma turma. A colônia fica nessa época muito movimentada. Encontrei muitos conhecidos e a conversa rolou. Vi meus familiares várias vezes pela televisão. O Natal passou em festa, embora os trabalhadores se desdobrassem em tarefas, pois em todas as épocas de festas de encarnados sempre há muitos abusos. A passagem do ano aqui é mais simples. A maioria faz votos de renovação. Com alegria, cumprimentaram-se desejando alegrias e esperança. Logo após o primeiro dia do ano, tudo o que recorda o Natal é retirado e as atividades voltam ao normal. Meu primeiro Natal no plano espiritual foi de muita alegria. Como pode alguém sentir tristeza comemorando o nascimento como o de Jesus, sabendo da enorme importância que seus ensinamentos têm para todos nós? Capítulo 25. Sentindo as dificuldades. Visitei com Maurício meus pais. Ao chegar em casa, assustei-me, pois ao lado de minha mãe estava um espírito perturbado, maldoso, feio, sujo, com cabelos e barba crescidos, olhos verdes grandes e olhar cínico. Tentava incutir na minha mãe a ideia de que eu sofria. Falava rindo, olhando-a fixamente. Patrícia sofre no umbral. Está infeliz, sua filha. Chora chamando por você. Que lhe valeu? Ser boa, ser espírita. E isso não impediu que ela morresse. Ela sofre. Ora, falei indignada. Que maldoso! Achei que Maurício fosse retirá-lo, porém meu amigo não fez nada. Olhei suplicando, sem nada pedir. Patrícia, nós, desencarnados, não podemos fazer o que compete aos encarnados, mesmo os amando demais. Sua mãe sabe lidar com esses irmãos infelizes. Ele fala-lhe, mas escuta também. Ela pode responder e orientá-lo ou simplesmente não lhe dar atenção. Não posso ajudá-la? Você sabe? Senti-me impotente e desejei mais do que nunca aprender. Pensei por segundos. Só sabia neutralizar forças nocivas com orações. Era o bastante. Concentrei-me e orei com fé para aquele irmão. Ele inquietou-se e saiu rápido da nossa casa. Aproximei-me de mamãe e falei-lhe. Mamãe, sou feliz. Não dê atenção àqueles que a querem perturbar. Amo você. Mamãe sentiu-se bem e foi com alívio que senti seu pensamento. Patrícia está feliz. Não vou mais pensar o contrário. Ele voltará? Indaguei a Maurício. Acho que sim. Se voltar, sua mãe é livre para escutá-lo ou não. Confiemos no seu bom senso. Fomos ver meu sobrinho. Ele estava adoentado. Não dormira à noite. Sentia os fluidos nocivos de encarnados e desencarnados. Como criança, é sensível. Ele sentia muito. Por momentos, fiquei triste. Patrícia, tristeza não ajuda. Maurício me orientou. Ore por ele e dê-lhe um passe. Disperse essas energias negativas. Coitado, tão pequeno e sofrendo. Sinto-me impotente para ajudá-lo. Não pode sofrer no lugar dos outros. Cada um tem a lição para fazer que compete ao seu aprendizado. É por isso que nem todos os desencarnados conseguem autorização para visitar encarnados queridos. Necessitam, para essas visitas, estar aptos, conscientes dos problemas que poderão encontrar. Ver entes queridos sofrendo não é fácil, principalmente sabendo que nem sempre é possível ajudá-los. Dias depois, meus pais foram visitar minha tia. Maurício e eu fomos vê-los. Meu pai estava recebendo muitos ataques das trevas e com ele todos de casa. Mais do que nunca esta frase veio à minha mente como certa. Onde há luz, as trevas tentam apagá-la. Minha priminha sensitiva estava preocupando a família.
Nenhum espírito estava perto dela. Irmãos perturbados não entravam na casa de minha tia, mas eles podem agir de longe e estavam fazendo isso. Concentravam-se nela e faziam sentir-se obsedada. Ela estava chorona e irritada. Procuravam fazê-la imitar alguns hábitos que eu tinha quando encarnada. Queriam que pensassem que era eu que a obsedava. Meu pai concentrou-se e orou, deu passes nela para destruir o vínculo que a ligava aos irmãos nas trevas do erro. Ela voltou ao normal. Fiquei preocupada e Maurício esclareceu-me. Patrícia, esses irmãos necessitam de orientação e vamos doutriná-los nas reuniões de desobsessão. Mas enquanto isso vão perturbar. Os encarnados sabem se defender. Não viu seu pai orar e desintegrar pela força mental o que eles construíram? Ainda teremos esses irmãos como amigos. Vendo-me um pouco decepcionada e indignada, Maurício continuou esclarecendo. Emmanuel disse sabiamente em um de seus livros, ditado ao Chico Xavier: ninguém socorre um náufrago sem sofrer o chicote das ondas. A luz, sustentada na fé e na sapiência, se fortalece com ataques contrários. É com seus sopros que se engrandece. Um perturbador pode induzir-nos ao mal e, nesse ambiente hostil, o encarnado pode ceder, agindo em oposição às leis divinas. O espírito perturbador pode nos causar mal e sofrimento com seu assédio, atingindo até nosso corpo físico. Mas em momento algum ele pode tornar-nos maus. É nesse ambiente hostil que o servo bom e fiel fortifica e consolida a sua vivência para Deus. Por isso, se impedirmos que um ente querido seja testado pelos espíritos, pode acontecer que se sinta frustrado, pois não tem certeza de que, se passar novamente pela mesma situação, terá forças para superá-la. Porque, Patrícia, há uma grande ilusão em muitos que creem quando esperam um céu sem problemas. Oposição e composição fazem parte da atividade da criação divina. Dialogando sobre esse ponto, vem-me à lembrança o chamamento do grande mestre: vinde a mim todos os que trabalhais e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu peso é leve. Meu amigo fez uma ligeira pausa e continuou a elucidar-me. Veja bem, ele não nos induz a pensar que nos irá proporcionar uma vida ociosa, mas sim que aprenderemos com ele que as dificuldades que porventura venhamos a passar não devem ser vistas como castigo, mas como situações que nos põem à prova. Se vencidas, sentiremos o sabor da vitória sobre nossas inferioridades e, se sucumbirmos, provamos o fel da derrota moral. Veja bem o seu caso. Nasceu numa família igual a milhares de outras. Veio ao mundo físico, partiu e não deixou marcas. Você, ao ler e ouvir orientações sobre o aprimoramento da personalidade, acordou para o desenvolvimento do potencial humano de ser bom conscientemente, por livre e espontânea vontade. Você sente e saberá com detalhes, no futuro, que teria um final de vida no corpo físico mais ou menos difícil. No entanto, com seu constante exercício na atitude do bem, quitou suas dívidas passadas e desencarnou tranquilamente. Na verdade, nem viu essa passagem. Quando acordou, estava entre amigos. Maurício silenciou e fiquei a pensar. Meu amigo tinha razão. Agradeci com um sorriso sua preciosa lição. Voltamos à colônia e pensei bem em tudo que vi e ouvi de Maurício. Só então entendi o porquê de muitos internos na colônia não terem autorização para ver seus familiares. Ao vê-los felizes, nos alegramos. Se estiverem dificuldades, temos que ser fortes, porque às vezes só nos resta chorar junto. Sei de muitos casos tristes que ocorreram com internos da colônia ao visitar familiares.
Não é fácil, por exemplo, para uma mãe ver seus filhos pequenos, órfãos, às vezes jogados na rua, ou com alguma madrasta a judiar deles. Ou para um pai ver seus filhos brigarem pela fortuna, ou um filho roubando o outro, e a filha ou o filho verem os pais maldizerem a Deus pelo seu desencarne. Não é fácil saber aqui, desencarnado, de traições e de entes queridos que se afundam no vício. Necessitam os desencarnados estarem preparados, firmes no conhecimento para superar esses fatos, porque do contrário, podem desesperar-se. Mesmo para os que aprenderam a amar a todos como irmãos, os que pelo estudo e trabalho tornam-se moradores da colônia servos do Pai, sentem os sofrimentos daqueles a quem amam. Só os que sabem entendem que tudo tem razão de ser, que mesmo os amando não podem interferir no seu livre-arbítrio e que a colheita pertence a cada um. Nesses momentos solidários com o sofrimento de entes queridos, vem-me à memória o aparente desabafo do gigante genial Nazareno, na sua célebre frase: ó geração infiel e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Amar a todos como irmãos, os que pelo estudo e trabalho tornam-se moradores da colônia servos do Pai, sentem os sofrimentos daqueles a quem amam. Só os que sabem entendem que tudo tem razão de ser, que mesmo os amando não podem interferir no seu livre-arbítrio e que a colheita pertence a cada um. Nesses momentos solidários com o sofrimento de entes queridos, vem-me à memória o aparente desabafo do gigante genial Nazareno, na sua célebre frase: ó geração infiel e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Tantas vezes desejei ardentemente nestes anos ajudá-los, sofrer no lugar deles, mas não se pode fazer a lição do outro. Aquele que faz a lição que cabe a outro impede-o de aprender. No meu entendimento, comete-se grande falta de caridade privar alguém de aprender. Assim, sempre que os sinto com problemas, oro, envio-lhes fluidos de coragem, incentivando-os a aproveitar do melhor modo o aprendizado. As dificuldades vencidas impulsionam-nos ao progresso. Problemas resolvidos, lições aprendidas. Capítulo 26. Trabalhando com Frederico. Estava orgulhosa por receber meus bônus hora. Todos os trabalhadores têm período de descanso, mas os que querem trabalhar nesse período ganham dobrado. Não estava necessitando de descanso, então entusiasmada passei a trabalhar muitas horas com Frederico. Quando a atividade era muita, sentia-me cansada, mas logo me refazia. Meu amigo tem uma sala na parte do hospital onde estão os internos melhores, para que vocês entendam. Ele fazia um trabalho de psicólogo ou de psiquiatra. Continuava como secretária a organizar horários, fichas e encaminhar os pacientes. Enquanto eles conversavam com Frederico, eu ficava sem fazer nada. Patrícia, Convidou-me Frederico. não quer entrar na sala e ouvir os pacientes, a fim de conhecer os motivos que trazem esses nossos irmãos a conversarem comigo? Sim, respondi contente. Percebi então os inúmeros problemas que tem, e a maioria deles está em tratamento. Escutava sem nada dizer, às vezes me dava vontade de rir, outras me emocionava. Como dizia a vovó, nada como ajudar para compreender. Vendo, sentindo os problemas dos outros, dei graças ao Pai por não os possuir, por não os ter criado para mim. A maioria dos problemas deles era sobre os entes encarnados. Pediam para visitar os familiares ou ajudá-los. Só que não se consegue auxiliar quando ainda se está entre os necessitados de ajuda. Quase todos falavam de sua vida encarnada e como desencarnaram. Frederico escutava atencioso, indagando de vez em quando. Uns reclamavam do choro dos familiares que os incomodava. Outros pediam orientações de como fazer para não escutar os lamentos e chamados dos entes queridos. Deve-se orar por eles. Falava calmamente Frederico. Ter paciência, pois o tempo passa e suaviza tudo. Meu amigo respondia a todos, orientando-os com sabedoria. Também anotava os endereços, nos casos mais aflitivos. Quando finalizava o horário de atendimento, Frederico ia às residências anotadas e tentava orientar, ajudar os encarnados, motivando-os a se consolar e deixar de perturbar os entes queridos. Mas havia queixas diferentes. Uns
julgavam-se esquecidos, especialmente pelos cônjuges. Alguns pediam para voltar, e até no corpo físico. Outros não queriam reencarnar, nascer num outro corpo, mas queriam o deles mesmo. Um até pediu para voltar uns 10 anos mais moço. Às vezes pensava, Frederico não conseguirá sair dessa. Mas como grande conhecedor do espírito humano, falava educadamente, com tranquilidade, convencendo os atendidos. Alguns não gostavam das respostas, mas acabavam aceitando. Muitos voltavam várias vezes até superar seus problemas ou parte deles. Isso porque, infelizmente, fixavam-se tanto nos seus problemas que não viam mais nada, e outros gostavam de tê-los, necessitando por isso de maior tratamento. Narro alguns casos, não por curiosidade, mas para que sirvam de lição a todos nós. Veja bem, Dr. Frederico. Disse um senhor. Escute o que lhe digo e me dará razão. Sempre fui muito trabalhador, tive posses. Honesto, nem sempre. Não posso mentir, pois sei que não iria enganá-lo. Só tapeei alguns trouxas nos negócios. Minha primeira esposa ajudou-me muito. Não tivemos filhos. Ela desencarnou e casei-me com outra. Minha segunda esposa é linda, tivemos filhos, mas a danada me traiu. E quando descobri e fui matar o safado, ele é que me matou. Quero voltar e tirar os filhos dela. Porém, não quero vingança. Sofri muito com esse pensamento. Agora, já perdoei os dois. Meus filhos irão se perder com ela. Irão errar, tenho certeza. Não quero ir como o desencarnado. Eles não me verão. Não dá para o senhor me fazer voltar? Frederico bondosamente tentou esclarecê-lo. Meu irmão, quando estava encarnado, viu alguém desencarnado voltar ao corpo morto? Seu corpo, após tanto tempo, já é pó. Isso que você quer é impossível. Lembro-lhe que os encarnados, todos eles, têm a oportunidade de seguir o bem. Seus filhos não estão desamparados por Deus. Você pode ajudá-los. Mas eles não me darão crédito, nem atenção. Não desanime sem tentar. Já leu a parábola do Lázaro e do rico? Já, a do Lázaro, pobre, e do rico que morreu e quis voltar para avisar seus irmãos e não pôde. Leia novamente com atenção. O senhor não pode me ajudar? Posso. Irei por você tentar ajudar seus familiares. O que queria mesmo era voltar encarnado e tirar meus filhos dela, para educá-los melhor. Meu irmão, você já reencarnou muitas vezes. Se voltasse recordando de tudo, talvez tentasse mudar. Mas com o esquecimento do passado, erraria de novo. Por que não se fortalece nos ensinos da boa moral? Aquele senhor saiu não muito satisfeito. Frederico, falei, parece incrível escutar esse pedido. Pensei que os desencarnados tivessem mais consciência. Deveriam ter, mas não diferem muito dos encarnados. Não se tornam melhores pelo desencarne, mas sim quando aprendem. Esse senhor não se preocupou em educar os filhos. Agora está sendo sincero, preocupa-se por eles, mas tardiamente. Parece o rico da parábola, cuja leitura recomendei com atenção. E fez um pedido mais incrível ainda, voltar com o mesmo corpo. Embora saibam ser impossível, tentam. Se isso fosse possível, seriam muitos a voltar. Frederico voltou ao lar terreno dele e fez o possível para chamar todos à responsabilidade. No dia seguinte, tranquilizou aquele senhor. Disse que a esposa estava sendo boa mãe e pelo menos amava os filhos. Assim, ele resolveu seguir os conselhos de Frederico, melhorar e aprender para poder, no futuro, ajudar os filhos. Uma mulher com expressão sofrida que dava dó, disse lacrimosa: Doutor Frederico, eu não quero parecer ingrata. Desencarnei, sofri muito, vaguei pelo umbral, fui socorrida e sinto-me melhor. Porém, é que eu não gosto do umbral, eu tenho horror a ele e não quero vagar e eu também não quero ficar aqui. Não, eu não gosto. Tratam-me bem, mas recebo o tratamento igual ao de todos. Eu não posso comer carne nem tomar meus aperitivos. Eu detesto estar desencarnada. Eu queria morrer mesmo. A morte não é como eu esperava. Se pelo menos existisse o céu. Será que se houvesse o céu como pensava, a senhora estaria nele? Ela não respondeu. Estranhei. Era a primeira pessoa que ouvia diretamente dizer que não gostava da colônia.
Frederico continuou. A senhora está insatisfeita consigo mesma. O que a colônia pode lhe oferecer é isso que recebe. Enquanto muitos são felizes aqui, há os descontentes como a senhora. Que quer realmente? Não sei. Eu não queria ter desencarnado, mas também não gostava da minha vida encarnada. Talvez se reencarnasse rica, linda e inteligente. Para fazer o quê? Ser feliz, gozar a vida. Por quanto tempo? Se soubesse, não estaria aqui. Minha irmã, já tentou ser feliz trabalhando, sendo útil? Não. Já experimentou sentir alegria em ajudar o próximo? A senhora precisa se amar para aprender a amar o próximo. Deixar de ser uma necessitada e se tornar útil. Aqui na sua ficha está anotado que está bem. Por que não se dispõe a ajudar? Acho tão difícil. Amanhã voltará para conversarmos melhor. Tente hoje ser útil por 2 vezes. A senhora saiu como entrou, lacrimosa. Frederico, indaguei. Ela queixa-se de estar na enfermaria. Por que tive um quarto só para mim? Patrícia, Jesus recomendou-nos que vivêssemos encarnados, entesourando bens espirituais, dando valor à parte verdadeira, a que nos acompanha após a morte do corpo. Todos que fizeram o que Jesus recomendou dizem não merecer esse simples tratamento, ou seja, ser alojado por um curto período num quarto individual. Para estes, estar aqui é venturoso. Outros, imprudentes e orgulhosos, não gostam de si. A que nos acompanha após a morte do corpo. Todos que fizeram o que Jesus recomendou dizem não merecer esse simples tratamento, ou seja, ser alojado por um curto período num quarto individual. Para estes, estar aqui é venturoso. Outros, imprudentes e orgulhosos, não gostam de se misturar, esqueceram-se de que são irmãos de todos e que o Pai é um só. Chegam aqui tais como mendigos, e alguns a exigir regalias que não fizeram por merecer. Aos poucos, aquela senhora foi mudando. Frederico tudo fazia para que entendesse que só o bem a tornaria feliz. Ela começou a fazer pequenas tarefas, embora resmungasse. Frederico me disse que os orientadores da colônia tentariam ajudá-la para que vencesse a ociosidade ou ela teria que reencarnar. A colônia não abriga ociosos. Um senhor, aparentando 35 anos, entrou na sala um tanto envergonhado. O doutor me ajudaria? Gosto daqui, quero ficar, mas sinto falta de sexo. Você gosta daqui porque solucionou um dos pesos que aflige o ser humano, que é a disputa da sobrevivência. Aqui recebe muito, até os reflexos de sua doença estão sendo superados. Está abrigado, alimenta-se, não sente frio nem calor, enfim, está acomodado. Mas ao mesmo tempo anseia pelas satisfações que o mundo físico lhe proporcionava. Sente falta somente do que julgava bom, dos prazeres. Vou ajudá-lo. Para não ser atingido por esses ecos de satisfações do mundo físico em qualquer hora, é necessário que eleja, com toda a sua força e atenção, um objetivo aqui no mundo espiritual, onde agora vive, e que a ele se dedique com toda a sua alma. Assim, as energias que hoje lhe trazem um eco do passado se dirigirão para esse novo objetivo. Aconselho-o a ser útil, a trabalhar, a estudar, a interessar-se em fazer o bem a tantos irmãos daqui mesmo e aos alojados na outra parte do hospital que sofrem. Assim, estará liberto parcialmente dos ecos das satisfações do mundo físico. No seu caso, do desejo sexual. Já havia escutado uma mulher queixar-se do mesmo assunto, e Frederico ter-lhe dito que se dedicasse com carinho a uma atividade, trabalho ou estudo para ficar parcialmente liberta desses desejos. Aquele senhor era o último atendimento do dia. Tendo ainda tempo, indaguei a Frederico, querendo aprender. Por que aquela senhora se libertaria parcialmente e não plenamente, se aqui realmente não se tem necessidade dessas funções? O apego ou a escravidão a qualquer uma das atividades que gere, por exemplo, o impulso da gula, do sexo, da mentira, do muito falar, os vícios, tanto aparentemente inofensivos quanto prejudiciais na visão da sociedade, fazem parte da busca incessante do homem em preencher seu vazio físico. O homem é a soma de todas as experiências pelas quais a humanidade vem crescendo através dos incontáveis milênios de que temos notícias.
O primeiro sentido a se manifestar nos seres foi o tato, e por meio dele, o homem teve seus primeiros prazeres. O segundo, o grande, foi o da sobrevivência, ou seja, alimentar-se e procriar-se. Mas falando especificamente da procriação, porque os outros sentidos estão no mesmo plano, ela é o maior dilema das pessoas, porque condenam o sexo promíscuo, mas não ensinam ou explicam por que todos o têm. Se ele é mau, por que o possuir? Se ele é bom, por que o reprimir? A chave da questão está na sua fonte. Se em um rio, no meio do seu curso, você erguer um dique para que as águas não corram mais naquele leito, terá trabalho constante ao reforçar o dique todos os dias. As águas ficarão represadas a cada dia com mais força e poder de pressão. Se houver descuido, o dique se romperá e sua ação devastadora será 1000 vezes maior do que quando as águas estavam no seu curso normal. Da mesma forma, essa fabulosa energia vital. No seu primeiro impulso, ela seduz o homem com prazer, para garantir a perpetuação da espécie. O ser humano, então, se torna escravo dessa energia, um mero reprodutor da espécie. Mas como a prole pesa nos ombros dos genitores, a sagacidade da inteligência, por não querer abster-se do prazer, arranjou meios para neutralizar a prole e ficar somente com o prazer. Outros homens, por devoção ou crença, abstêm-se do uso dessa energia. E isso pode, num futuro próximo, arrebentar e produzir mais estragos ou adormecer essa energia, secando seu leito com prejuízo dele mesmo. Alguns poucos, em vez de fazer diques ou amortecer essa energia, remontam à fonte vital. Procuram saber de onde nasce essa energia que é capaz de fazer nascerem os seres. E por reconhecer que ela nasce do próprio Eterno, desviam-na no leito do prazer mundano, que proporciona a perpetuação da espécie, e dirigem-na para a espiritualização do indivíduo, proporcionando a perpetuação da alma. A libertação não se faz pela repressão, mas sim pela compreensão do que o homem é. Baseados nisso, usam toda a energia que os sustenta no sentido de possibilitar que renasça um novo homem, como um cidadão cósmico, não mais interessado nos prazeres egoístas, mas na glória da manifestação de Deus no homem e em todos os seus filhos. Não poderia, Patrícia, falar isso que lhe falo para aquele senhor. Ele não entenderia. Está ainda escravo de vícios. E, quando tiver um objetivo maior, ficará liberto parcialmente, porque só estão livres plenamente os que fizerem conforme o exemplo citado. Ele não entenderia, como assim poucos compreendem o que Paulo de Tarso disse. A natureza sofre e geme dores de parto até que nasça o filho do homem. Depois de alguns dias, trabalhando com Frederico, em que aprendi muito, indaguei se ele gostava do que estava fazendo. Há tempo, Patrícia, estudo o comportamento do ser humano em todas as suas faces. Não há trabalho no qual não goste. Sou feliz em ajudar. Tantos fatos diferentes vi nesses poucos meses de desencarnada. O que será que os encarnados pensarão ao ouvir tudo o que narro? Vão rir? Ficarão espantados? Vão descrer? Só desencarnando para conferir. Capítulo 27. Preparando para estudar. Cada vez mais ansiava por aprender e ser útil. Dormia poucas horas, como também me alimentava pouquíssimo. Aprendi a absorver o alimento da atmosfera e também tomava pouca água. Dias antes do Natal, concluí o curso sobre alimentação, que foi muito proveitoso. A água aqui é diferente, magnetizada, sinto-a perfumada. Sempre gostei muito de tomar banho e assim, no curso aprendi a plasmar a limpeza tanto do corpo como das roupas que usava, a limpar-me, a higienizar-me pela mente. Não comer é uma enorme vantagem, porque não há necessidade de ir ao banheiro, e não tomando água em excesso, não é necessário urinar. Isso me era agradável. Começava a viver espiritualmente e com isso as impressões do corpo físico e as necessidades iam sendo superadas. Logo iria começar meu curso e foi com muita alegria que escutei de Frederico. Patrícia, vou ser um dos instrutores do curso que irá fazer. Vai deixar esse trabalho maravilhoso? Irá por mim? Amo todas as formas de ser útil. Este trabalho é temporário. Depois dele, voltarei a dar aulas numa colônia de estudo. Há tempos queria participar desse curso. É bom recordar e renovar conhecimentos.
Frederico, sou-lhe grata. Gostei muito de trabalhar com você e do meu trabalho na escola. Penso em voltar a fazê-los. Frederico sorriu. Patrícia, é bom gostar de muitos trabalhos, conhecer muitas formas de ser útil. Quando terminar seu estudo, poderá escolher o que for melhor para si e para o maior número de pessoas. Maurício deu-me algumas dicas sobre o curso. Patrícia, vai morar temporariamente no setor residencial da escola, na parte destinada a estudantes nesse interessante aprendizado. O curso que fará é para que tenha conhecimentos do plano espiritual, tendo como objetivo instruir os desencarnados sobre como viver espiritualmente e conhecer tudo. Colônias, postos de socorro, umbral, acompanhar os trabalhos espirituais junto a encarnados, etc. Para os que não têm conhecimento algum, o período do curso é mais intenso. Para os que têm, é o seu caso. O prazo é menor. Tudo é bem organizado. A data certa para início e término, o seu demorará 9 meses. O grupo é pequeno, terão 3 instrutores. Todos os desencarnados fazem esse curso? Deveriam, ou seria o ideal. Infelizmente, a porcentagem dos que querem aprender é pequena. Depois, para fazer esse curso, precisam estar adaptados, conscientes do seu estado de desencarnados, querer aprender para serem úteis e o principal, gostar, amar o plano espiritual. Quem vai fazer o curso comigo? A equipe é ótima, gostará de todos. Você é a mais novata. Os outros estão há muitos anos aqui. Alguns são protetores de encarnados ou querem ser, aprendem para melhor orientar. Outros, há tempo, trabalham na colônia e agora se interessam em conhecer todo o mundo espiritual. Maurício, existe só esta forma de conhecer o plano espiritual? Não, esse curso é o modo mais fácil e mais organizado. Porém, muitos trabalhadores conhecem-no servindo e socorrendo. Você, Patrícia, não ficará só vendo, aprenderá participando e ajudando. Meu quarto seria ocupado por outra pessoa. Ali estivera por curto período e sabia que um dia teria de deixá-lo. Não senti tristeza. Agradeci de coração às senhoras, amigas de vovó, pela acolhida carinhosa. Você, Patrícia, não ficará só vendo, aprenderá participando e ajudando. Meu quarto seria ocupado por outra pessoa. Ali estivera por curto período e sabia que um dia teria de deixá-lo. Não senti tristeza. Agradeci de coração às senhoras, amigas de vovó, pela acolhida carinhosa. Minhas violetas ficariam com vovó até terminar meu curso. Depois as levaria para uma colônia escola para onde iria. Estavam lindas e floridas minhas violetas. Olhando-as motivava-me mais ainda em aprender, continuar a ser feliz. Levei-as para o quarto de vovó, colocando-as no peitoril da janela de seu quarto. Teria pequenas folgas durante o curso, quando viria visitar vovó e minhas violetas. Arrumei alguns pertences para levar ao alojamento da escola, e o que achei desnecessário, deixei com vovó. No horário marcado, Maurício veio me buscar. Caminhamos lado a lado. Patrícia, minha tarefa junto a você termina hoje. Maurício, sei que não gosta de agradecimentos, porém de coração lhe digo obrigada. Espero não ter dado muito trabalho. Foi um prazer. Tornamo-nos amigos e o seremos para sempre. Entramos na escola por outro portão. Conheci aquela parte, mas naquele momento pareceu-me diferente, mais bonita. Viera para estudar, como aprendiz. Isso fazia-me sentir diferente. Estava curiosa para saber como seria esse estudo tão falado. Muito escutava sobre isso, quando encarnada e nestes meses na colônia. O que realmente estudaria? Que iria de fantástico ver e conhecer? Emocionei-me. Meu coração batia apressado.